Muito bem. Olha só o tema que a gente tem para hoje, para nossa reflexão. Meditação na Palavra de Deus, contato de risco, início das séries, né? Nós tínhamos parado um pouco com as séries de mensagem, mas nós retornamos. Agora que a gente consegue ter um pouquinho mais de domínio das nossas transmissões, a gente pode se dar ao luxo de começar a organizar séries maiores, organizar o culto de uma forma mais antecipada. E aí, pensando sobre qual seria o motivo de um estudo da Palavra de Deus, eu pensei nesse tema, contato de risco, quarentena sem perder a família. Por quê? Porque, meus irmãos, eu tenho conversado com muita gente, eu tenho batido papo com maridos, com esposas, com filhos, com pais e avós, e a coisa, o bicho está pegando, viu? O bicho está pegando. Essa quarentena parece que tem despertado a fera interior que existe dentro das pessoas. Ou deprimido, ou abatido, ou solitário. Enfim, parece que tudo aquilo que a gente podia desaguar lá fora, de uma maneira ou de outra, alguns na academia, outros no trabalho, outros vendo amigos ou pessoas do lado de fora de casa, outros fazendo compras no shopping, parece que tudo isso foi subtraído e nós ficamos muito restritos nas nossas opções. Isso parece que limitou as nossas saídas para transbordar as coisas ruins acerca da gente e as nossas frustrações. E adivinha só onde é que eles foram parar, essas frustrações, esses aspectos negativos, no ouvido e na mente e no coração de quem mora perto, virou alvo. Então você está vendo aí essa mulher dando um burro na cara do sujeito, porque algumas pessoas estão prestes a fazer isso. Talvez não seja o seu caso, mas você pode olhar para essa imagem e falar: isso aqui não diz respeito muito à minha família, pastor. Mas eu não queria falar só sobre brigas na família. Eu queria falar de uma forma geral de como as famílias podem fracionar, elas podem se desintegrar. A raiva, a discussão, as brigas incessantes, é só uma maneira de manifestar isso. E a gente vai ter bastante tempo aí ao longo dos próximos finais de semana, ao longo de agosto todo, para a gente ver tema a tema como a gente pode combater, como a palavra de Deus, como a Bíblia pode nos ensinar a colocar a família num outro trilho, numa outra situação. Eu tinha falado que ia pedir a ajuda de vocês, e é exatamente isso que eu vou fazer. Então, eu vou pedir a licença de vocês para mexer aqui no nosso computador e colocar as nossas mensagens, tá? Eu vi que muita gente colocou aqui, tá? Então, eu vou voltar um pouquinho. Ok. A gente vai começar com o Michel, que colocou assim: o que tem me preocupado, um desafio no âmbito da família, é a conversão de familiares que não conhecem a Jesus. Então, o Michel crê em Jesus, e ele acha que Jesus é importante para as famílias. Então, ele entende que os familiares precisam conhecer e se converter a Jesus. Talvez você esteja visitando o nosso canal, seja no YouTube, seja no Facebook, e você está pensando assim: isso aí deve ser um religioso falando, isso aí deve ser um cara de igreja e tal. Você não ficou tão longe assim. O Michel, o nosso seminarista que nos ajuda aqui na Igreja Presbiteriana Peniel, mas eu acho que tem mais coisa por trás do que ele falou, coisa boa. Mas essa é uma preocupação. Então, nós temos uma outra aqui, ó, a Jucinéia colocando casamento de julgo desigual. Isso aí dá uma outra pregação, uma outra palestra, mas isso tem pesado nesse tempo de quarentena? Tem pesado sim. O que é julgo desigual para você que não sabe? Julgo desigual
é quando pessoas que têm uma outra referência de fé, cada uma referência de fé, resolvem se casar, construir uma vida juntos e começam a ter conflitos, porque cada um vai puxar para um lado. Ou um deles vai se abater de tal forma que vai haver uma fé dominante, uma postura dominante na família, e que muitas vezes faz mal para uma das partes. Nós temos outras preocupações aqui, ó. Home office com crianças pequenas em casa, uma preocupação nessa pandemia. Dora, você tem toda a razão. Eu passo por isso aqui. Quem não me conhece, eu sou casado com a Dani e tenho 2 filhos, a Olivia e o Lucas. O Lucas tem 1 aninho, ele está mais à mão ali, né? A gente consegue tê-lo por perto e controlar mais fácil. Já a Olivia não, a Olivia está com seus 2 aninhos e pouco, caminhando para os 3 aninhos, e ela pula no sofá, ela está cheia de energia, não está podendo mais ir para a escolinha, gastar energia, então ela fica numa correria aqui, e eu tenho que trabalhar aqui no meu apartamento. Meu apartamento não é enorme, então os barulhos, as gritarias, tudo interrompe o meu trabalho muitas vezes. Ou a minha esposa precisa de uma ajuda minha em algum aspecto, ela está cuidando de um filho, precisa cuidar que eu ajude a cuidar do outro, e aí você tem que parar aqui também, e tem também o trabalho invadindo a casa das pessoas. Essa semana mesmo eu conversei com algumas pessoas que diziam que o escritório literalmente invadiu a casa. Não há mais limites entre escritório, empresa e trabalho. Esse limite foi rompido e as coisas se misturaram, prejudicando a vida familiar. Vamos colocar mais algumas coisas aqui? A Cláudia colocou aqui, ó, eu me preocupo pelo distanciamento das famílias. É engraçado, Cláudia, você tem toda a razão, porque com a quarentena a ideia era, quem sabe, as famílias comecem a se aproximar e a se unir. Mas o que tem acontecido muito é elas se distanciarem mais ainda. Então, o problema não era geográfico, o problema não era, nossa, o trabalho é longe demais, nossa, eu tenho que almoçar fora, nossa, há tantas preocupações lá fora, tantas coisas que interferem na nossa vida cada vez mais e mais. Sabe o que a gente está descobrindo? Que os verdadeiros problemas estavam dentro de nós há muito mais tempo do que a gente imagina. A quarentena só evidenciou mais eles, mas é verdade, Cláudia. É verdade, as pessoas estão distantes mesmo num metro quadrado pequeno. Vamos colocar mais algumas aqui? Não vai dar para colocar todas, mas olha só. A Angelinha tem falado das famílias entristecidas. Olha só, famílias entristecidas. Eu tenho visto essas famílias entristecidas, tenho conversado com elas. Verdade, Angelina. A Yasmin dizendo, eu tenho notado nas famílias a separação. Então, Deus abençoe e proteja sempre essas famílias. Amém. Ela já aproveita e faz uma oração aqui. Que não falte a paz e a harmonia em nossas famílias, a Helenice está dizendo. Olha que importante. Vamos colocar mais aqui? A Sônia dizendo assim, me preocupo com aqueles que estão afastados de Deus e se sentem totalmente desamparados nesse momento inesperado que estamos vivendo. Principalmente pessoas da minha família. É verdade, é verdade. Deus, ele funciona como uma cola, uma argamassa entre os membros da família. Talvez você não saiba disso. Mais do que uma fé particular, a fé em Deus, ela é uma fé comunitária. Desde a igreja até cada família, cada unidade familiar. E ele serve como essa argamassa. É engraçado porque às vezes as coisas estão ruins, o relacionamento está ruim entre os membros da família, mas esse ponto de contato com Deus acaba mantendo todos unidos. Verdade. Vou colocar aqui o da minha esposa, Dani, colocando assim, falta de paciência entre membros da família, pois estão todos vivendo no meio de muita pressão. Pressão, insegurança, Dani, incertezas, a gente não sabe quando vai voltar, como que vai ser esse novo normal, e as pessoas dentro de casa, verdade, falta paciência, a gente acaba estourando com membros da própria família. Gente, há várias outras coisas aqui, muita gente colocou aqui, eu acho muito legal, depois você pode ver que tem coisa muito interessante aqui, que cada um colocou, eu não vou conseguir ver todo mundo, o que cada um colocou, mas já dá para você ter uma ideia.
Gente, eu estou com vocês em tudo que vocês colocaram aqui. Eu tenho percebido exatamente a mesma coisa. Então, como fazer? Como fazer se a família, dentro de casa, nessa quarentena, acabou gerando um contato de risco? O contato de risco lá fora é por causa do vírus, por causa do coronavírus, por causa da doença que ele gera, a Covid-19. Mas dentro de casa acabou gerando um outro tipo de contato de risco, que é a superexposição entre os familiares. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, enquanto eu vou abrindo aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, como é que a gente pode conversar sobre esse assunto? Como é que a gente pode lidar com esse assunto? Em primeiro lugar, partindo do problema, tá? Então, se algumas perguntas não forem respondidas para você hoje, elas serão certamente respondidas ao longo das próximas semanas. Então, eu peço que você tenha paciência e participe de todas as partes dessa série, tá bom? Ele não falou sobre isso, sobre aquilo, talvez eu não tenha falado aqui, mas daqui a 1, 2 semanas eu entre no assunto, tá bom? Então, temos um compromisso aí, você continua participando e eu tento abarcar o maior número de questões. Pois bem, eu decidi começar sobre o problema. Qual é o problema? Vocês apontaram parte do problema e, como não poderia deixar de ser, a gente vive numa sociedade, até pouco tempo atrás, onde referências são importantes. Na academia, principalmente, universidade, você tem que citar autores, especialistas e tudo mais. Então, eu queria trazer um pouquinho de dados para a nossa conversa. Pode ser que seja uma impressão minha, pode ser que as famílias estejam muito bem e eu estou fazendo essa série à toa. Pode ser o que você percebeu também seja algo à toa. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns dados que a gente pode ver aqui. Dados de divórcio, principalmente. Que dados de divórcio são esses? Eu tenho basicamente 2 dados que a gente pode encontrar. O primeiro deles é que, nesse período da pandemia, nós tivemos um aumento no número de procura de escritórios para divórcio, especializados em divórcio, de 177%. Você não contou errado, 177%. Houve um aumento no número de divórcios, no número de procura de escritórios para divórcio, ou seja, são processos que se iniciaram, de 177%. É muita coisa para 4 meses que a gente tem. Esses dados são do finalzinho de junho, tá? Nós temos um outro dado também, o Google fez uma pesquisa para ver qual o resultado da busca no seu buscador, divórcio online gratuito, com esse problema da pandemia, da quarentena. Será que as pessoas estão buscando o assunto divórcio, ou advogados, ou escritórios que atendam online? Houve um aumento, só nesses últimos 4 meses, de 10.000% na procura sobre divórcio online gratuito. Então, se você colocou aqui o seu comentário, e se eu percebi bem ao longo das conversas que eu tenho tido com as pessoas, não é só uma impressão. De fato, nós temos um grave problema nas famílias brasileiras, mundial, mas brasileiras no nosso caso, ao longo dessa pandemia. Essa pandemia revelou sérios problemas que talvez estivessem sendo empurrados com a barriga no seio das famílias. Famílias estão sendo destroçadas, não são números que apontam qualquer coisa, apontam pouca coisa. E aí eu queria chamar 2 especialistas, uma advogada e uma psicóloga, para ajudar a gente a interpretar esses números. São várias as razões, mas eu peguei uma declaração bem interessante dessa advogada, Débora Gelman. Ela é especialista em direito de família e ela fez a seguinte citação. Eu vou colocar aqui para vocês um pouco maior, para que vocês possam me acompanhar na leitura, tá bom? Então, só um momentinho. Ok. Ela diz assim: o isolamento social obriga a convivência 24 horas por dia, o que evidencia muito dos conflitos já existentes. Lembra do que a gente falou? Problemas que já existiam. As pessoas acabam percebendo que não querem mais estar naquela relação.
conviver é difícil, e quando não há mais diálogo entre o casal, significa que os dois desistiram. Aí dá-lhe filhos envolvidos no processo, dá-lhe brigas, dá-lhe litígio e uma série de coisas desagradáveis que eu tenho visto muita gente passar por ele. Então, essa advogada deu a perspectiva das pessoas que procuram os serviços de advocacia. Agora, vamos ouvir o que uma psicóloga tem a dizer. Eu escolhi essa aqui porque eu achei muito interessante a forma como ela coloca todo o assunto. Ela vai dizer assim, a Mara Lins, psicóloga do CEF, é um conselho de família, que atende famílias. Ela diz assim, a toalha molhada deixada em cima da cama tem uma intensidade maior nessa quarentena. As pessoas ficam mais irritadiças, há muitas emoções negativas no ar. Ocorre uma desregulação emocional nos casais. E em relação aos filhos, olha só, filhos, então, eles se comportam como tigres na gaiola. Não estão acostumados a esse confinamento, sentem falta da escola, dos amigos, dos parques, da rua, etc. Eu tenho conversado, não são só crianças, são jovens ficando abatidos, deprimidos. Jovens isolados que não... o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, o Facebook já chegou no limite de contato que esses jovens poderiam ter. Aos poucos, os nossos jovens e adolescentes estão descobrindo que nada substitui o presencial completamente. Você pode ver o rosto, você pode falar, você pode mandar mensagem, você pode mandar meme, mas é incrível como o resultado disso é abatimento, é depressão. A gente precisa do outro. Mas se a gente precisa do outro e agora as famílias estão unidas, deveriam estar mais unidas debaixo do mesmo teto, nós temos o contato com o outro. Então, por que essa diferença nos dados? Precisamos de gente, mas a gente que tem em casa não colabora para que a gente tenha uma família mais unida. Como é que a gente pode ver isso? Então, eu queria chamar a sua atenção para a arca. Nós vamos ver duas imagens. A gente vai tratar mais propriamente do texto da segunda imagem, mas na Bíblia também é apontado um estado de quarentena, e foi o da Arca de Noé. Acho que todo mundo conhece um pouquinho da história da Arca de Noé. Ia ter um grande dilúvio sobre a terra, matar um monte de gente, matar um monte de animais. Deus resolve salvar a família de Noé e os representantes de todas as espécies de animais que existiam na época. Então ele resolve pegar Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas desses 3 filhos e resolvem colocar numa arca, e pede para eles construírem uma arca, e os animais entram na arca junto deles e cai o toró, cai a chuva. E ali eles ficam numa verdadeira quarentena, num isolamento social total. E olha, muito mais grave que o nosso, viu? Porque eles passaram literalmente 1 ano e 13 dias de isolamento dentro da arca. 1 ano e 13 dias de isolamento. Com 4 meses a gente não está aguentando, tendo a possibilidade de ir no supermercado fazer compra. Porque pelo menos isso você consegue fazer. Você não pode ir no shopping, você não pode estar em lugares com aglomeração, mas você pode ir no supermercado, tratando das coisas mais importantes, mais essenciais de alimentação do dia a dia. Tanto que eu vejo sempre no mercado alguns idosos conversando uns com os outros, de máscara e tal, mas conversando uns com os outros para ver se vê gente nova. Eles não tinham isso. Para fora da arca só tinha água, só tinha tempestade. As pessoas haviam morrido, as famílias haviam sido devoradas. Era literalmente uma quarentena para OMS nenhuma botar defeito. E 1 ano e 13 dias de isolamento. Você sabe o efeito que isso causa? É um efeito enorme. Mas não era só isolamento. Se você olhar, tem algumas características interessantes parecidas com o que a gente está vivendo. Noé ficou isolado só com a família. Não tinha amigo, não tinha amiga, não tinha um conhecido. Era a sua esposa, e eram os seus filhos, e eram as suas noras. Então, você não tinha um grupo muito variado de pessoas, de contatos. Você não podia escolher quem entraria na arca ou quem não entraria na arca. Aquele número já estava escolhido, aquelas pessoas já estavam escolhidas. Então, eles ficavam num convívio intenso,
Noé com todos os seus parentes e aquele bando de animal. Aliás, o bando de animais ali dentro já configura um outro fator de estresse. Se você olhar, a família de Noé e o próprio Noé estavam em home office, porque o trabalho deles foi construir a arca e levar os animais e cuidar, obviamente, desses animais dentro da arca até que o dilúvio passasse. Qual é o trabalho de você gerenciar um zoológico dentro de um barco, navegando por aí, e você tendo que administrar toda aquela situação? A gente já está irritado com, sei lá, a poeira dentro de casa, a toalha molhada em cima da cama. Gente, Noé estava com a família inteira dele, com cheiro de macaco molhado, com cheiro de elefante, com cheiro de zebra. Eu não sei quais as espécies animais haviam naquela época, mas eu sei que bicho, por mais bem tratado que seja, fede como bicho selvagem. Não tinha a opção de pegar e levar os bichinhos no pet shop ali naquela época. Hoje você pode pegar seu cachorro e com a sua máscara ir no pet shop, dar uma lavada geral nele, cuidar uma parada do pelo e trazer de volta para casa. Você não tinha isso. Então você tinha um navio que devia feder bastante, uma arca que devia feder bastante, o estresse, o barulho intenso dos animais, toda aquela disposição ali. Você não podia caminhar muito longe sem topar com algum parente, sem topar com um trabalho incessante que não parava mais. Acho que você se identifica com Noé. E você tem algumas marcas que ficam na família. Porque olha só, depois de todo esse período de isolamento, quando finalmente Noé e sua família saem, sabe o que acontece? A primeira coisa que Noé faz? Noé é homem de Deus, constrói um altar e adora o Senhor e faz sacrifícios. Claro. E sabe qual foi a segunda coisa que ele fez? A segunda coisa que ele fez foi ter uma audiência com Deus. Deus aparece para Noé e faz algumas promessas, estabelece a sua aliança, diz como é que vai ser o novo normal, né? Porque Noé estava ali naquele estado de quarentena, havia um novo normal. E agora, depois que passou o dilúvio, o que a gente vai fazer? E sabe qual foi a terceira coisa que Noé fez? Tomou um porre, plantou uma videira, uma parreira, com a uva fez o vinho e tomou um porre. Tá lá na Bíblia, um herói da fé não aguentou a pressão. Não há nada dizendo que não era alcoólatra antes da construção da arca. E se fosse, toda essa experiência que ele tinha passado, miraculosa, não serviu para demover algumas falhas da humanidade dele. O grande herói Noé estava provando, naquele momento, que ele estava no limite dele. No limite dele. E ele tomou um porre e dentro da barraca dele ele ficou nu dançando lá. Bêbado. Os filhos olharam e aí a gente vê a marca nos próprios filhos. 2 deles resolvem proteger a nudez do pai. A nudez do pai e da mãe era algo sagrado, eles não poderiam ser expostos na frente dos filhos naquela época. E um dos filhos resolve rir, zombar do pai. Peraí, mas não é essa família que foi salva e protegida por Deus? Será que não é uma família que merecia, que tem algum mérito para isso? E a gente olha para as falhas dessa família e vê que eles não tinham méritos. Gente, eu fico imaginando o que algumas pessoas vão fazer depois da vacina. Surgimento da vacina, novo normal. O que a gente vai fazer? Acho que tem gente que vai se comportar como Noé. Não vai nem esperar construir um altar, não vai nem aparecer na igreja. Ele vai abrir uma garrafa e sair por aí para descontar todo o tempo que ele acha que perdeu. Mas há um outro momento também de uma situação excepcional. A quarentena na arca a gente vai usar durante toda a série. A gente vai comentar. Vai e volta nesse exemplo de Noé. Então vocês vão ver a arca mais vezes ao longo da nossa conversa. Mas teve um outro momento também, o fim da peregrinação do povo de Israel. Israel passou, os hebreus passaram, depois da libertação do cativeiro egípcio, 40 anos no deserto sob a liderança de Moisés. Moisés havia morrido, então você tem aí 40 anos no deserto. Uma vida no deserto não é uma vida fácil,
então eles não tinham lugar fixo, eles não poderiam construir casas, eles não poderiam chamar aquela terra de meu chão, meu lar, eles estavam em trânsito o tempo todo. É diferente da quarentena da Arca, mas também um estado excepcional. Eles precisavam ficar alertas o tempo todo, volta e meia eles tinham os perigos do deserto. Então a ameaça os cercava o tempo todo, seja de guerra, seja de animais selvagens, seja do estado caótico do deserto e perigoso do deserto. Eles passaram 40 anos no deserto lá. Logo depois disso, Moisés falece e assume um homem chamado Josué. E o que a gente vê através de Josué é que ele lidera Israel até a Terra Prometida. Eles invadem a Terra Prometida, o local onde finalmente eles iam sair daquele estado excepcional de vida, onde eles tinham que ficar atentos o tempo todo, pressionados o tempo todo, e eles poderiam sonhar com uma vida nova. Construir casas, arar a terra, plantar, colher, construir cidades, viver nelas. Israel iniciaria um novo normal. E tem uma situação que a gente vai ver no livro de Josué, capítulo 24, onde você vê que Josué faz um desafio para as famílias que vão entrar nesse novo normal. E é como se ele dissesse assim: vocês querem ter uma vida boa em família? Vocês querem que as famílias de vocês prosperem? Vocês querem que as famílias de vocês fiquem unidas? Vocês querem que as famílias de vocês vão bem? Então vocês precisam tomar uma decisão que deveria ter sido tomada antes. É uma decisão que influencia dois momentos. Noé tomou a decisão de obedecer a Deus, construir a arca, trazer os animais, passar aquele perrengue todo dentro da arca e depois sair. Mas tanto antes quanto depois, você vê que Noé tomou uma decisão que influenciou durante a quarentena e no novo normal, depois da arca, depois do dilúvio. A mesma coisa vai acontecer com Josué. Josué, logo depois de todas as suas vitórias militares, vai dizer assim: bom, agora está na hora de vocês construírem, de vocês prosperarem, só que eu tenho que lembrar de uma decisão que vocês ainda não fizeram direito. É uma decisão que deveria ter sido tomada lá no deserto e que vocês não tomaram ainda. Traduzindo para os nossos dias, para a nossa vida, para o nosso dilema hoje, é uma decisão que você tem que tomar agora na quarentena para a sua família, e não depois, porque talvez depois não haja mais família. Eu devo lembrá-los que a geração que chega diante de Josué para tomar a terra prometida e ter essa vida boa que eu estou te falando, é uma segunda geração de Israel. Uma geração inteira se perdeu no deserto. É como se famílias inteiras tivessem sido esfaceladas durante a quarentena, como está acontecendo agora. Então, qual é essa decisão que a gente precisa tomar para que a gente possa ver um novo normal e para que a gente possa prosperar com a nossa família e não sucumbir às pressões da quarentena? A partir dessa decisão é que tudo que a gente for conversar vai ser trabalhado. Sem essa decisão, todas as outras pregações e mensagens ao longo de agosto nesse tema vão ser infrutíferas. Então, presta bastante atenção, são só 2 versículos que eu queria tratar com vocês, versículo 14 e 15 do capítulo 24 de Josué. Josué diante das famílias de Israel, dizendo para eles qual é essa decisão que vai manter as famílias unidas em torno de um propósito que vale a pena. Então, vamos lá? Olha só, ele faz todo um discurso e ele diz assim, dando a sua dica: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Famílias, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Então, essa decisão eu dividi em 3 partes, cuja primeira está apontando para o início do versículo 14, que a gente leu agora há pouco. Então, olha só, a primeira coisa diante dessa grande decisão que as famílias precisam tomar para se manter juntas e saudáveis e sãs da cabeça é: decida qual autoridade levar a sério nessa quarentena. Decida qual autoridade levar a sério nessa quarentena.
que isso tem a ver? Você sabe que nessa quarentena você tem várias autoridades dizendo como você tem que encarar esse momento. Você tem políticos dizendo, por exemplo, que você deve sair sem máscara e tudo, não tem problema, é um exagero das pessoas. Você tem outras saídas, você pode... A OMS está delirando, tudo isso é só politicagem, e aí você tem a gente na rua, por exemplo, jogando multa na cara de guarda e dizendo que eles estão malucos e que ele não vai usar máscara porcaria nenhuma. E ele está levando em consideração algumas autoridades que dizem sobre o exagero do coronavírus, o exagero das más notícias da pandemia. Por outro lado, você tem pessoas que não estão saindo de casa, evitam ao máximo, porque estão seguindo outro tipo de autoridade. Então, nós vivemos num país hoje que está completamente dividido sobre como encarar a quarentena. A quarentena na sua família também serve da mesma maneira. Qual é a autoridade que você vai levar a sério para lidar com os problemas que têm surgido na sua família, no seu casamento, com os seus filhos? Ora, se a autoridade for seu círculo de amigos e amigas que você leva a sério, talvez você vai ouvir aquela dica de deixa seu menino, sua menina o dia inteiro no tablet, você vai ver, ele vai ficar quietinho. Talvez você possa se esconder dos seus filhos, deixa eles brincando num canto o dia inteiro, você vai ver, eles vão ficar uma beleza. Olha, eu acho que a gente não deve levar tão a sério essa história de coronavírus e tudo mais, e tudo isso vai influenciar o seu tipo de tratamento com seus filhos. Vai influenciar o seu casamento. Quem é que você tem ouvido para lidar com as crises da família, do casamento, dos filhos, da convivência entre os familiares? Às vezes você mora com um tio, com uma tia, com um parente que veio distante, ficou preso na sua casa, aí na cidade onde você está. Talvez tenha isso. Agora, se você prestar bastante atenção no versículo 14, há algumas coisas interessantes sobre essa decisão de qual autoridade levar a sério para solucionar os problemas que você está enfrentando na sua família. Então, a gente pode ver aqui, claramente, deixa eu só colocar aqui, que Josué diz, agora decidam. A decisão é agora. Por quê? Porque o agora é o ponto de partida para você começar a lidar com a situação. Tem muita gente levando com a barriga a situação. O casamento está com problema, está estourando, e ele está levando com a barriga, está levando com a barriga. Os filhos estão tocando o terror, ou estão muito deprimidos, ou estão isolados, ou estão abatidos. A relação com os pais não está boa, e as pessoas estão levando com a barriga. Mas Josué fala assim, olha, se vocês quiserem prosperar nessa terra, se vocês quiserem ver um futuro para a família de vocês nesse novo normal de Israel, ou no novo normal pós-coronavírus, você tem que decidir agora qual é o tipo de família que você quer. Você tem que decidir agora qual é a autoridade que você vai levar a sério para administrar os problemas da sua família. Mas tem mais. Vocês devem decidir agora e decidir se submeter e obedecer a essa autoridade. Eu citei o exemplo, por exemplo, eu não me lembro bem se era um promotor, um desembargador, acho que era um desembargador, me fugiu a memória agora, que rasgou a multa e jogou na cara do guarda que foi multado por não usar máscara, e essa notícia saiu por aí. O que ele está dizendo? Eu não reconheço a sua autoridade, e eu não me submeterei a ela e não obedecerei. Agora parece que ele pediu desculpas debaixo da pressão pública, mas ali, quando ele pôde escolher, agora, naquela situação, agora eu tenho que escolher se eu vou obedecer essa autoridade ou se eu não vou obedecer, ele decidiu que não. Vocês têm que escolher a autoridade a ser levada a sério para a sua família, para orientar a criação dos seus filhos, para orientar a resolução dos problemas conjugais, se submeter e obedecer. Quanta gente eu tenho ouvido falar
terapeutas que têm tido problemas para aconselhar casais, porque o terapeuta faz todas as recomendações e o casal não se submete, não obedece. É engraçado que casais em profunda crise, quase à beira do divórcio, acham que entende muito mais de casamento do que alguém para o qual eles pagaram uma grande quantia para ser o mediador. Acho que a gente já começa a imaginar qual é o verdadeiro problema desse casal. Mas você precisa se submeter. Ou seja, quem é aquele que eu vou confiar a minha situação, o meu problema familiar, pedir ajuda para solucioná-lo e obedecê-lo? Mesmo quando eu estranhar a orientação. Em quem eu confio para colocar a orientação da resolução dos meus problemas familiares? E por último, dentro dessa primeira parte da decisão, entregue-se por inteiro. Josué fala sobre servir a Deus com integridade e fidelidade ali no início do versículo 14. Com integridade por inteiro, não em partes. Eu não vou doar uma parte da minha família, uma parte do meu papel na família. Por inteiro eu vou me submeter e vou obedecer ao que Deus tem a fazer na minha família, ao que essa autoridade a qual eu me submeto tem a oferecer para a minha família. E fielmente, ou seja, eu não vou fazer uma jogada dupla. Só para você ter uma ideia, você vai ter, por exemplo, linhas de educação dos filhos que falam sobre a eficácia da palmada, e você vai ter linhas na educação que falam que isso é abominável. Uma pessoa que não se submete a nada, ela, por hora, dá palmada e, num outro momento, dá castigo e, num outro momento, deixa o filho fazer o que quiser. Uma educação de filhos e uma conduta no casamento, onde as regras mudam o tempo todo, é confuso e deixa todo mundo inseguro. A qualquer momento, o teto da casa cai sobre a cabeça da família. A família precisa escolher o caminho que vai trilhar. Qual é a perspectiva para a qual o marido vai olhar para a esposa vai olhar para o marido, filhos vão olhar para os pais, pais vão olhar para os filhos? É necessário uma perspectiva. Não adianta jogar tudo no liquidificador e bater achando que vai sair um resultado legal. É necessário seguir uma coerência no trato dos desafios da sua família. E Josué está apontando para essa necessidade. Agora, há mais coisas aí. Versículo 14 continua dizendo assim: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ele falou para você escolher uma autoridade, e aí ele faz esse primeiro desafio. E no versículo 15, ele continua dizendo: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. O povo de Israel tinha uma origem nessa região do Eufrates, a região da Mesopotâmia. O Abraão, o grande patriarca do povo hebreu e, consequentemente, de Israel e do povo judeu, ele veio dessa região. E o próprio Abraão tinha os seus deuses, até que ele conheceu ao Deus da Bíblia, até que ele conheceu o Deus único, o Deus vivo, e ele passou a servi-lo. Só que muitos dos hebreus não abandonaram seus deuses antigos. Então, eles tinham a referência dos seus pais e avós, que adoravam deuses antigos, deuses da região do Eufrates, e eles tinham a referência de Josué dizendo assim: olha, mas a terra onde vocês vão chegar é uma terra nova com deuses novos. Então vocês vão precisar escolher se vocês vão servir ao Senhor, se vocês vão ter o Senhor como autoridade, ou se vocês vão ter outros tipos de deuses. Então a gente pode colocar a segunda parte da decisão dessa forma, aproveitando esse tema da pandemia. Você precisa decidir se você quer lidar bem com o futuro da sua família, onde aplicar lockdown. Num primeiro momento, você precisa decidir qual é a autoridade que vai dizer como é que a sua família vai sair da crise ou vai enfrentar os desafios. Num segundo momento, é necessário você aplicar lockdown em todo o resto, todas as outras culturas e referências,
todos os outros deuses. Lockdown é essa medida extrema que alguns lugares estão utilizando para literalmente fechar tudo. Fecha comércio, fecha barraquinha, fecha shopping, fecha loja e fica aberto o estritamente necessário. As pessoas, se saírem do lado de fora de casa sem um motivo muito grave, muito essencial, como, por exemplo, comprar alimentos, ir ao hospital, ou alguma coisa dessa natureza, pode ser multada. Algumas, em alguns lugares do mundo, foram presas, ou seja, tolerância zero. Tem que estar fechado, tem que estar bloqueado, aquilo vai ser policiado. Se em algum momento um lojista resolver abrir a sua loja e passar a polícia, eles multam e eles fecham. Isso tem acontecido em alguns lugares do Brasil, vocês precisam ter visto, podem ter visto isso. Agora, imagina que a sua família funcione da mesma maneira. Vocês decidiram que a sua família vai ter Deus, o Senhor, como referência. Seus princípios, seus mandamentos, suas leis. Eu quero que Deus haja na minha família, eu quero que Deus seja a minha referência, para mim e para minha família. E eu vou proibir, eu vou fechar, eu vou trancar, eu vou aplicar um lockdown em todas as outras referências. Elas não vão ter autoridade dentro da minha casa ou dentro da minha vida. É necessário esse movimento, sim, porque caso contrário, você fica nessa situação que está o nosso próprio país. Autoridades diferentes dizendo coisas diferentes e confundindo o povo. Você vai ter especialistas para uma tese, especialistas para outra tese. Então, você precisa ter consciência que quando você escolhe um caminho, é necessário, numa situação drástica, você fechar a porta para todos os outros. Não é opcional. E Josué está dizendo isso para eles. Olha, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam escolher o Senhor, mas se não agrada, vocês têm duas outras opções. Agora, claro que a preferência de Josué, joguem fora os deuses dos seus pais. Sirvam ao Senhor. Jogue fora, ou seja, naquela época você tinha com muita frequência nas casas, os deuses dos lares, os deuses domésticos. Pequenas estátuas, pequenos templos e altares dentro da própria casa. Então, o que Josué está falando é literal. Pega de dentro do seu lar, de dentro do seio da sua família, de dentro da sua casa, as referências e joga fora. As referências que contrastam com o que Deus tem para oferecer para a sua família. Mas tome cuidado com uma coisa, olha só. Você deve bloquear os deuses dos pais. Então, no versículo 14, início do versículo 15, você tem Josué falando dos deuses de origem do povo de Israel. Os deuses do Eufrates. Nós temos os deuses dos pais. Não é porque uma forma de lidar com a família aconteceu de geração em geração que tem que ir parar na sua. Não é porque seu pai batia na sua mãe que você tem que se comportar da mesma forma. Não é porque a referência da sua mãe foi de abandonar a casa e abandonar todos que você também vai abandonar a sua casa. Você precisa romper com o que é o legado prejudicial das gerações anteriores. Não é porque os seus antecessores descontavam tudo da bebida e a casa era uma bebedeira só que você vai trazer o álcool para administrar e desafogar as frustrações da sua família. Você pode romper com isso e jogar fora. Por outro lado, você tem que bloquear, dar um lockdown também nos deuses contemporâneos. Porque é muito comum filhos olharem para os deuses dos pais e dizer assim, eu não quero saber dos deuses dos meus pais. Eu não sou machista como meu pai. Eu não sou uma coitada como a minha mãe. Eu não sou... É muito comum filhos criticarem bastante a geração dos pais, mas eles acabam substituindo os deuses anteriores por deuses novos, por deuses contemporâneos. Então, pode ser que o seu pai e sua mãe tiveram alguns problemas, sim, mas talvez ele não tenha a dependência que você tem da internet e das redes sociais. Talvez ele seja uma pessoa muito bem resolvida nisso e você não sabe viver sem internet e tem se escondido na internet do seu esposo, da sua esposa,
ou mesmo dos seus filhos. Eu queria trazer uma história para você para tentar ilustrar isso. A gente vai ter várias ilustrações ao longo dos domingos, mas hoje eu queria te demonstrar isso dessa maneira. Por que você tem que bloquear, dar um lockdown nos deuses dos pais do passado e nos deuses do presente e optar por Deus? Porque tanto deuses do passado quanto deuses do presente desejam os mesmos sacrifícios. Os deuses do passado e os deuses do presente desejam os mesmos sacrifícios. Eu vou dar um exemplo antes de entrar no Chris Rock, é sobre ele que eu quero falar logo em seguida, mas você tinha, por exemplo, na terra dos amorreus, que Josué havia falado, vocês querem seguir os deuses dos amorreus? Só que tem um problema, alguns dos deuses dos amorreus exigem sacrifícios dos filhos. Exige que você abra a mão do seu filho, sacrifique-o para que a sua família seja próspera. Nossa, que selvageria. E aí você diz assim, pastor, isso são os deuses do passado, eu não tenho nada a ver com essa coisa não civilizada, que coisa maluca, sacrificar os filhos. Mas, de certa forma, é o que a gente faz quando a gente tenta eliminar a presença dos filhos por não aturá-los. E não é à toa que muita gente substitui filhos por animais, porque animais são muito mais fáceis de se cuidar do que filhos. Um cachorro é mais fácil de cuidar que um filho, um gato é mais fácil de cuidar que um filho. Por favor, gente, eu não estou falando das famílias que têm dificuldade para ter filhos, ou tem alguma questão séria relacionada a isso. Mas cada vez mais surgem casais, vamos nos amar para sempre, mas nós não vamos ter filhos porque não queremos o trabalho de ter filhos. E pior ainda, aqueles que os têm, deixa entregue ao Deus da tecnologia, ao Deus do entretenimento. Não interessa se o YouTube vai passar qualquer porcaria para ele assistir. Não interessa na companhia de quem que ele está conversando no WhatsApp. Não interessa quem são os amigos, desde que ele não me encha a paciência e eu tire ele da minha frente. Isso é um sacrifício. Os deuses do passado requeriam a vida dos filhos, das famílias, os deuses dos amorreus, e os deuses do presente não deixam de fazer o mesmo pedido, de uma forma diferente. Mas uma outra coisa que os deuses daquela época pediam e que Deus não pedia era o sacrifício da intimidade conjugal. Você tinha naquela época as sacerdotisas prostitutas, as sacerdotisas cultuais, os cultos do sexo, para agradar ao bendito do Deus, ou mais propriamente ao maldito do Deus, e ter uma boa colheita durante o ano, você teria que ir e ter relações com uma sacerdotisa ou com um sacerdote no templo. Pastor, essas coisas são do tempo passado, são dos deuses passados. Não, são dos deuses de hoje. E aí eu trouxe o Chris Rock, comediante, para falar um pouquinho sobre isso. O Chris Rock recentemente fez uma apresentação de stand-up na Netflix, que eu assisti, e chega um determinado momento, apesar de ser comediante, ser uma apresentação de comédia, ele acaba tocando num assunto sério. Eu confesso que eu fiquei surpreso por um comediante tocar num assunto como esses, e a conversa ficou durante alguns minutos bem séria. E ele disse que o casamento de muitos anos dele havia naufragado porque ele estava viciado em pornografia. Então, olha só o que ele disse. Quando você assiste a muita pornografia, você sabe o que acontece? Fica difícil você manter contato visual e prestar atenção em deixas verbais. Você perde a sua sensibilidade, fica doente e sempre precisará de uma dose de pornô para ficar bem. O que ele está dizendo, e eu vi a apresentação como um todo, ele foi ficando cada vez mais dependente da pornografia, cada vez mais que ele acabou se distanciando da própria esposa. Em outras palavras, os deuses contemporâneos exigiram o sacrifício do casamento dele para atendê-los. E chegou uma hora que ele não conseguia mais olhar para a esposa da mesma forma, porque a cabeça dele estava completamente tomada pela pornografia. E isso fez com que ele naufragasse o casamento.
Ele afirma na apresentação que, de tanto assistir, ele começou a ter uma perspectiva completamente irreal da intimidade de um casal, que a sua esposa não conseguia mais suprir, só aquelas invencionices dos filmes que ele assistia. E isso acabou com o casamento dele. Também é um tipo de sacrifício para os deuses contemporâneos. Talvez o Chris Rock perdeu a chance de decretar um lockdown para os deuses da pornografia, para as influências que invadiram a sua família e exigiram como sacrifício o seu casamento, a sua intimidade, a sua relação. Quanta gente tem sido alvo dessa escravidão da pornografia nessa quarentena? Quanta gente tem se trancado no incômodos da casa para fugir e ver as mais determinadas coisas? Isso está acabando com a família. Por fim, a última frase do versículo 15. Bom, diante de tudo isso, eu coloquei as opções para vocês, é o que Josué está dizendo, mas eu quero colocar a minha opção. Se vocês querem adorar os deuses dos amorreus ou do tempo do Eufrates, tudo bem, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ou seja, a nossa família vai ser construída ao redor de uma filosofia de vida, de uma prática de vida. Josué, como marido, ia tratar a sua esposa na direção do que Deus tinha para oferecer para o casamento deles. Josué ia criar os filhos na direção do que ele tinha para oferecer para o casamento deles, que Deus tinha para oferecer para o casamento deles. Basicamente, ele tinha um terceiro aspecto da decisão. Ele está dizendo que ia trabalhar para envolver toda a família ao redor do que Deus iria construir nela. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa que as decisões que a gente toma em relação à fé dizem respeito só a nós. Não, dizem respeito aos seus filhos, dizem respeito ao seu cônjuge. Não é uma questão que não vai afetar o restante da família. Você deveria se interessar para que toda a família estivesse unida debaixo da mesma argamassa, da mesma autoridade, e fazendo lockdown para as mesmas referências, para os mesmos deuses. Aí você tem uma unidade, você tem uma família trabalhando para edificar-se na mesma direção. Mas quando você tem cada um envolvido numa direção, você tem muito sofrimento, você tem muita dor, você tem muita frustração. Essa dica, essa orientação que o Josué dá, ele é muito claro. Primeiro, ele fala dele, eu servirei ao Senhor. Ou seja, vai partir dele, vai partir de Josué e inundar a família. Agora, Josué era o líder da tribo, o líder da família, o líder do clã dele. Então, ele está falando isso na posição de alguém que podia orientar a educação dos filhos, inclusive a orientar a fé da esposa. Ali era um povo tribal, um povo relacionado nesse tipo de organização. Hoje a gente tem, no mundo ocidental, um outro tipo de organização familiar um pouco mais igualitária. Você tem, sim, um papel bíblico da liderança do marido, mas você tem isso distribuído de forma diferente na família. Mas eu queria que você pegasse o seguinte, se Josué falou do papel dele como líder, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu como líder da minha casa, como líder do meu clã, estou dizendo isso e vou influenciar a família nesse papel, talvez possa partir de você a referência para sua família, de se colocar debaixo de uma autoridade, de fazer lockdown para tudo que vai prejudicá-la a partir do seu papel como filho. Como um filho que serve ao Senhor se porta dentro de casa? Como uma esposa que serve ao Senhor se porta dentro de casa? Como um marido que opta pelo caminho de Deus se porta dentro de casa? Você não sabe o poder de contagiar que isso tem. Quando, através do seu comportamento, na sua posição, que Deus te deu dentro do contexto familiar, você pode impactar a sua família positivamente e levá-la a adorar. Porque, em segundo lugar,
Josué está falando, olha, quando eu digo para mim, eu quero que isso transborde para minha família. Não é, eu estou satisfeito. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, eu tenho os meus caminhos, eu tenho os meus palpites. Meu amigo, minha amiga, não trate seu casamento assim, não. Não trate seu casamento a partir do ponto de vista, eu tenho a minha opinião, minha esposa tem a dela, a gente não precisa andar juntos. É verdade, cada um tem uma opinião, são pessoas diferentes, aspectos diferentes, você é diferente dos seus filhos, mas é preciso haver uma unidade debaixo do que vai ser construído. Imagina dois engenheiros tentarem construir uma edificação, um quer um sobrado, o outro quer um prédio de 30 andares. Um quer construir uma casa na praia, o outro quer construir um bunker de guerra. Há um mínimo de consenso, pelo menos da direção do que é que vai ser construído, das expectativas em torno do casamento, em torno da criação dos filhos. Ou seja, você tem que pensar sim no impacto das suas escolhas na própria família. Mas, em terceiro lugar, a gente não pode esconder o contexto que Josué estava falando. Ele colocou as opções diante do povo de Israel. Olha, as opções são essas. Eu vou dizer o que eu vou escolher e a minha família vai escolher, mas com a intenção de inspirá-los. Josué queria que o povo olhasse e falasse, poxa, a gente vai seguir a dica de Josué. Josué, esse grande líder, esse grande campeão, esse grande guerreiro, esse homem competente que venceu muitas guerras, que trabalhou bem. À medida que você vai construindo uma história bonita na sua família, à medida que os seus filhos vão crescendo e vão fazendo boas escolhas, à medida que as escolhas ruins que eles vão fazendo vão sendo contornadas pelo comportamento dos pais, à medida que marido e mulher começam a construir, apesar dos pesares, uma história linda de amor, você passa a ser uma referência para outras famílias. Gente, pessoas vão começar a perguntar sobre seus filhos, vão começar a perguntar sobre seu casamento. Eu conheço vários casais na Peniel, e eu já fiz esse elogio para a nossa comunidade. Há um bom número de casais com uma história linda, muitos anos. A gente tem gente com casal com 40 anos de casamento na Peniel, a gente tem gente com 30 anos de casamento, a gente tem famílias como eu e minha esposa com 10, 11 anos de casamento, hein, Dani? Acho que é 11, né? Ela deve estar ouvindo aí agora. É 11. A gente vai fazer 11. Você tem gente que acabou de casar agora, mas é bom ver que muitos desses casais de longa data na nossa igreja, e eu sou testemunha disso, andam de mãos dadas, se olham ainda com um olhar apaixonado, fazem declarações de amor no Facebook. Poxa vida, você não quer conhecer esse tipo de casal, esse tipo de família? À medida que isso vai acontecendo, as pessoas vão... Mas qual é o segredo deles? O que eles estão fazendo para ter uma família tão bonita, uma história tão bonita familiar? Aí você vai contar para ele. Você vai fazer que nem Josué. Olha, há muitas opções para você escolher como você vai criar seus filhos, como você vai lidar com o seu casamento, como você vai lidar com a família. Eu posso falar a minha escolha e o que ela deu de fruto, e aí você compartilha. Josué faz isso, e sabe o que acontece? Toda Israel, naquele momento, ao longo do capítulo 24, vai dizer, nós vamos fazer a mesma escolha. Bem, a escolha não dura muito. Na verdade, o livro vai acabar e vai começar um novo livro, e muitos problemas vão surgir. Mas aquele momento foi um momento impactante de influência de Josué, e ele pôde mostrar a direção que uma família unida, que uma família preservada tem, a base que eles têm. Meus irmãos, a gente vai fazer uma oração agora, mas eu queria que você meditasse um pouco nisso. Qual é o tipo de família que você quer? Qual é o tipo de casamento que você quer? Relacionamento amoroso que você quer? Qual é o tipo de relação que você quer com seus pais? Qual é o tipo de relação que você quer com seus filhos? Se você não decidir qual é a autoridade que vai te ajudar a escolher bons caminhos para a sua família, para os seus relacionamentos, se você não decretar um lockdown para as
péssimas decisões que tem aí fora, e se finalmente você não assumir seu papel dentro da sua família, papel de transformação e de impacto na sua família, você corre o risco de levar com a barriga todas essas crises que estão acontecendo. Não conversar com seus filhos, não colocar as coisas às claras com a sua esposa, com seu esposo, e perder seu casamento, ou perder seus filhos, ou romper com seus pais. Há esperança, há esperança. Coloque a sua causa nas mãos de Deus. Decida hoje, não amanhã, agora. Como Josué diz, eu quero que a minha casa te tema, te sirva. Eu não quero aquilo que me conduz à tragédia familiar. Eu não quero fazer parte da estatística, acrescentando aos 177% de pedidos de divórcio. Eu não quero gastar meu tempo procurando no Google como é que eu faço para me separar. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero isso para o meu cônjuge. Eu não quero isso para os meus pais. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias que estão nos assistindo agora. Que o Senhor nos dê todo tipo, Pai, todo tipo de conselho que a Tua palavra demonstra, que a Tua palavra aponta. Há pessoas que não partilham do mesmo caminho, Pai. Se casaram ou os filhos tomaram outras escolhas, mas isso não as impede de, como Josué, apontar para a própria responsabilidade pessoal. Cada um deles pode fazer a diferença dentro do seio familiar. Já há outras famílias que estão unidas em torno de uma mesma causa, de uma mesma referência, mas arrefeceram, mas se perderam, mas pararam de amar, pararam de pensar em ti, pararam de conversar contigo, pararam de procurar a referência da tua palavra, pararam de procurar nas escrituras o que um marido deve ser na vida de uma esposa, o que uma esposa deve ser na vida de um marido, o que os pais devem ambicionar na vida dos filhos, o que os filhos devem esperar na sua relação com os pais. As famílias estão sendo dilaceradas, Pai, no meio dessa quarentena, dilaceradas, se tornando em verdadeiros estranhos debaixo do próprio teto, da própria casa. Pai, a distância entre a sala e o quarto virou de metros para quilômetros. Da cozinha para o banheiro virou de milhas. Pai, a geografia foi completamente mudada. O que era para ser o símbolo da união de um lar virou domínios territoriais, filhos trancados em quartos, abatidos e tristes, maridos aprisionados na tela dos computadores, esposas que passam o dia todo ouvindo mensagens no WhatsApp das amigas e a família já não conversa, a família já não tem mais nada em comum. Senhor, entra nessas famílias e se torna o ponto em comum, para que tudo mais prospere, tudo mais seja resolvido e seja trazido em bom termo, e as pessoas e famílias sejam abençoadas, em nome do Senhor Jesus, e para a glória e honra do Senhor. Amém. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Se você conhece alguém que tem enfrentado desafios enormes, fala dele sobre essas mensagens que a gente vai fazer agora. Ao longo de agosto, a gente vai começar a ir para a parte mais prática. A gente começou pela referência. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre o que Deus diz, então, como referência da família, como permanecer com a família unida ao longo dessa quarentena e conseguir superar os desafios e os problemas que nós estamos enfrentando, pais e filhos, e entre marido e mulher. Ou mesmo você, que está sonhando aí com seu casamento. Ok? Eu queria pedir a bênção de Deus sobre vocês, para a gente poder se despedir. Eu agradeço a presença de cada um, estou vendo o pessoal se despedindo aqui, falando amém, e eu agradeço por esse apoio, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações, o poder e o testemunho do Espírito Santo
estejam com cada um de vocês. Amém, amém e amém. Deus abençoe, boa semana. Quarta-feira que vem, nós temos às 20 horas nosso encontro de oração e domingo que vem, às 19 horas, continuando com essa série de mensagens. Grande abraço.